Olá a todos e a todas. No nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre ensino jurídico no Brasil e o que devemos esperar. E no episódio de hoje a gente vai contar com a participação de grandes advogados que vão abordar mais sobre o tema. Gostaria de que vocês se apresentassem, contassem um pouco da experiência e da história de vocês na advocacia. Eu vou começar hoje com a ilustre doutora Rossana Diniz. Poderia se apresentar para nós? Olá, sou Rossana Diniz, professora, advogada, aí 15 anos de ensino jurídico, advogo na área de família e sucessões e já participei de vários órgãos aí reguladores do curso de Direito. Doutor. Olá a todos, meu nome é Leonardo Ayrton, também sou advogado, professor, já fui coordenador de curso, hoje estou no cargo diretivo em instituição de ensino superior do Piauí e também na presidência do sindicato das instituições de ensino do nosso estado. Doutora. Sou Ivonalda Almeida, sou advogada, professora há 15 anos no curso de Direito, sou formada também em Letras e atualmente eu sou procuradora do município de Piracuruca, já fui também coordenadora de curso de Direito e hoje atuo como gestora, sou diretora de ensino de uma instituição de ensino superior. Doutores, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui nesse podcast. Esse podcast ele tem como objetivo trazer uma abrangência maior às pessoas, aos estudantes de direito e aos jovens advogados que estão iniciando na sua carreira jurídica. E sobre o tema, eu gostaria de começar a pedir aos convidados que compartilhassem a visão sobre o atual estado do ensino jurídico no Brasil. Suas perspectivas, como vocês veem o andamento do curso de Direito hoje. Compartilhem essa visão que vocês têm a respeito do que é o curso de Direito hoje e o que era antes. Uma grande diferença, né? Grande diferença. Nós somos, a maioria aqui, acredito, formados por um curso que era basicamente presencial, carregávamos livros e vademecums. E muitas disciplinas propedêuticas. Exato. Até chegar nas disciplinas do direito. Havia-se até o mito, né, que o aluno de direito, obrigatoriamente, a primeira coisa que ele adquiria no primeiro período do curso de direito era escoliose. Exatamente. É verdade. Porque tanto peso carregava. Né? Eu comento com os alunos, eu conto para eles, eu digo, olha, na minha época, tanto tempo assim, né, 17 anos atrás, 18 anos atrás de formado, nós íamos fazer o exame de ordem com mala. Não sei se vocês lembram disso. Eu levei minha mala. O exame de ordem ainda era dentro da própria ordem. Dentro da própria Eu achei ordem. Interessante, Eduardo, porque aqui nós somos de uma mesma geração, exatamente. Vamos falar aí 15 anos é mais ou menos, 18 anos exato. de formado é mais ou menos que mais ou menos nós isso. temos. Então a gente tem uma boa visão, acho que a gente vai conseguir dar uma boa visão sobre o antes e o agora, atual, né? né? O atual. E a gente passou por muitas mudanças, né? O mundo se modernizou, o mundo digital chegou, né? Hoje eu lembro que eu disse, olha, quando a gente começou a advogar, tínhamos que consultar o Diário Oficial. Diário Oficial. Diário da todo Justiça. dia, Levar nossas todo petições dia, em papel, impresso, lá em entregar papel, no balcão. receber né? um carimbo. Ligar para o Isso. colega de outro estado, ver se tinha uma decisão. Hoje não, você coloca uma palavra na internet e aparecem várias decisões. E o interessante que a gente percebe, e aí eu acho que esse é o ponto principal de se falar de ensino jurídico hoje, é que a modernidade veio, mas com isso não veio um aumento da qualidade. Na verdade, o que a gente hoje vê no ensino jurídico é que mesmo com essas ferramentas que os estudantes têm à mão, eles podem aí tá bem disponibilizado para eles, TAPPs, o próprio Google e os próprios tribunais melhoraram muito. Antigamente a gente comprava uma revista dos tribunais para ler a decisão. Exato. Entendeu? Hoje em dia tá lá na internet, mas a gente realmente não vê hoje que isso cresceu em qualidade para eles. Na verdade, parece que nós estamos vivendo um estado de letargia. Estagnou. Eu acredito que na nossa época, né? A gente fala nossa época é pesado, mas vamos lá. Na nossa época, o advogado ainda era visto como o intelectual.
né? Sim. Aquele que lia, né? Que escrevia bem. E eu acredito que nós estamos perdendo um pouco isso, né? Hoje está tudo muito prático, tudo muito rápido, né? Pesquisar na internet, copia e cola. E eu acho que é isso que nós precisamos refletir sobre isso, né? Ainda que para bons resultados, e aí vem o segredo de ser um bom profissional e uma instituição que preze por uma boa formação, que para que você tenha sucesso, né, logre êxito nos seus processos, você precisa de um aprofundamento. Com certeza. Eu gostaria só de fazer uma observação. Quando eu estava na faculdade, eu estava naquele período, né? Me formei ano passado, passei na oitavo na UAB. E aí, quando chegou no quarto período, a gente começou aquele período pandêmico. Na perspectiva de vocês, né? Esse período, ele foi mais... Em que pese, né? Ele ter aberto um leque maior de estudos, de mais informação, de ter acelerado o ensino digital, foi mais prejudicial para o estudante de direito, para o aplicador de direito, ou foi melhor na perspectiva de vocês? Depende. Eu tenho algumas visões sobre isso também, né? Sobre algumas óticas. Tudo tem um aspecto positivo e negativo, né? E a pandemia não foi diferente. Nós antecipamos a questão da digitalização, né, do acesso rápido. Nós também criamos nós vivenciamos uma experiência interessante. Os estados eram isolados no que diz respeito ao estudo acadêmico. Você não imaginava, até a pandemia, a facilidade de acesso a algumas pessoas que são renomadas no âmbito jurídico. Em todas as áreas, mas em especial no âmbito jurídico. E aí eu estava exatamente conversando com vocês sobre isso agora. Hoje você vê que eu converso com o professor Nelson Rosenval, professor Pamplona, com uma facilidade que nós não tínhamos antes da pandemia, porque nós não tínhamos essa digitalização do direito. Na verdade, a gente já tinha até isso à mão, mas não utilizava. Não utilizava. Porque o Zoom, o Meet, ele já existia, só que nós não tínhamos o hábito de utilizar. Foi o grande legado, né, que a pandemia nos deixou. Outro aspecto que, como gestora também, eu avalio de positivo da pandemia, é que os docentes também, eles buscaram novas ferramentas, né? Saíram daquela aula expositiva, daquela aula que o aluno tinha, né, um comportamento mais passivo, e a aula remota, ele exigiu isso do professor. As metodologias que ativas ele aplicasse as ferramentas de metodologias ativas, e as instituições foram buscar essa formação para o professor. E isso também ficou, né? Difícil. Hoje a gente vê que, pelo menos na minha instituição, que as aulas são mais dinâmicas, que o aluno realmente tem um protagonismo maior, e isso eu acredito que foi muito positivo. Professor Ivonaldo, é porque ele tinha um tempo para dar igual de aula, só que para aprender a atenção pelo remoto era não podia ser a mesma metodologia, então, né? Ele teve que fazer realmente um malabarismo, e isso a gente tem que louvar aos nossos professores aqui. Eu vou falar em termos de Piauí, mas a gente fala no geral do Brasil. Sim, sim. Mas a gente tem que louvar porque eles foram realmente guerreiros nesse período, porque você atrair a atenção de um espectador durante 30, 40 minutos numa sala de aula é totalmente diferente de você atrair para a tela de um computador. Porque aí você passa... Muito mais desafiador, muito né? mais desafiador. Então, essa foi a realidade com que nós vivemos, e eu também concordo que esse foi um ponto positivo. Mas aí veio esse ponto negativo, né? Nem todo aluno deixa a câmera aberta. Nem né? todo aluno. Era o grande desafio dos professores. Era deixa isso. a câmera aberta. E também conta com a participação também. Eu ouvia muito no tempo da pandemia, das professoras reclamando, não, vocês não participam, vocês não colaboram. Todo mundo calado. Vocês não perguntam. Só o professor ali falando, todo mundo desligado ali. Presentes, né? Eu tive um episódio proposital feito, eu disse, vou testar hoje essa turma. E eu deixei a aula aberta. Encerrei com os alunos, mas deixei aberta, para que eles fossem saindo. Ao invés de encerrar, deixei que eles fossem saindo. E eu mesmo esqueci que a aula estava aberta. Eu retornei para o computador horas depois. Estavam lá 5 horas e pouco de gravação e 2 alunos ainda logados. Ou seja, esse aluno não assistiu a aula. Ele nunca esteve lá, né? Nunca esteve lá, ele deixou lá, foi fazer alguma outra coisa, talvez tenha até saído. Mas isso aconteceu demais. Isso aconteceu demais. E ainda acontece, infelizmente. Né? E eu acho que essa digitalização do ensino, ela tem esse ponto negativo. Mas hoje ela trouxe esse avanço didático. Eu acho que hoje os professores realmente podem trazer um material que possa levar o aluno a um entendimento sobre assuntos
Antigamente a gente tinha uma metodologia ativa, eu acho que também foi bom agora a curricularização da extensão também, que agora leva uma participação mais ativa dos alunos. A curricularização alunos. da extensão, eu tenho dito para os nossos professores lá da nossa instituição, que a princípio eu acredito que todas as instituições tiveram a mesma reação. Mais uma que o Ministério da Educação está inventando, né, para burocratizar, para dificultar. Mais uma coisa mas pra muito gente pelo contrário. Mais difícil. A curricularização da extensão veio como algo que vai melhorar, otimizar mesmo a formação dos nossos alunos, porque é colocar, né, o aluno mão na massa, como se diz, né? Prática, ele vai lá no campo, ele vai desenvolver aqueles projetos, e o que a gente está vendo nesse pouco tempo de implantação? Um avanço muito grande no curso, em todos os cursos, né? Em especial no de Direito. Professora, quando a gente vai olhar o antes e o atual, a gente nunca passou por isso. Nós somos, então, de uma geração que não teve essa oportunidade. A gente, para usar a prática, era totalmente diferente. Era um estágio em algum órgão público ou no escritório de advocacia. A gente não tinha essa particularidade que eles têm hoje de ter essa curricularização da extensão. E sobre essa perspectiva geral, qual tem sido o papel das clínicas jurídicas na formação do futuro aplicador do direito? A gente passa por um problema agora, né, Eduardo? É muito complexo. Nem todas as instituições hoje veem a questão do investimento prático como algo interessante para os cursos, né? A gente está vendo, infelizmente, se falando até em estágios online. Né? Até, professora, eu até vi agora um app, você se cadastra, audiências online. E aí você tem aquela parte da audiência toda online. Que isso aí, há tempos atrás, era uma coisa que você vai, registra sua presença, que é mais uma coisa que o MEC nos coloca, que a gente tem que ter essa parte até é interessante, porque a gente vai trabalhar com audiência digital, né? Infelizmente, Sim. a gente tem e a realidade do advogado, né? É a realidade. O grande problema que eu vejo hoje com a questão prática é você fechar bases presenciais, onde o aluno tem aquele contato. O direito, as pessoas precisam entender que avanços tecnológicos não vão destruir ou tentar acabar com esse contato humano. O direito, ele é uma área diferenciada. Você tem uma aula de química, física, biologia, matemática online, não ter o contato corporal, ele pode funcionar muito bem, mas o direito é a humanização. Como é que eu vou querer trabalhar com pessoas, defender direitos humanos, defender direitos das pessoas se eu não tenho esse contato? Se eu estou perdendo essa capacidade de lidar com as pessoas. Perdendo a capacidade até de empatia, né? Eu digo muito dos alunos assim, assistam muito as postagens do professor Silvio Salvenosa. Ele fala muito sobre isso. Como é que você vai querer defender pessoas se você não conhece pessoas? As telas não nos permitem conhecer. Haja vistas brincadeiras que são feitas que você não reconhece as pessoas na rua pelas postagens do Instagram, né? São diferentes. São diferentes. Então isso você se camufla. Eu vi a postagem esses dias que era a moça pegando uma bolsa da Louis Vuitton, a sacola que estava no lixo, e ela vai na frente da loja da Louis Vuitton na Europa e tira uma foto que estava ali comprando, mas eu não estava comprando. E o direito, ele vem para isso, ele vem para olhar essas pessoas de perto. Como é que eu posso querer digitalizar algo, tornar totalmente distante, se a gente já reclama que os juízes são distantes, os magistrados são distantes, os promotores são distantes, eles vão se tornar mais ainda distantes. E isso até, eu falo isso até de um ponto prático. Semana passada eu fui ao fórum fazer um despacho, pedi para a secretaria colocar o processo concluso para despachar com o juiz. E eu fiz isso pelo balcão virtual. Mais tarde eu fui verificar o processo ainda estava da mesma forma. Aí eu disse, não, eu vou no fórum, porque lá eles veem a gente vê eles e a gente pede, né, para eles olharem o processo com um olhar especial, né, um olhar mais humanitário, tratando-se de uma pessoa que está presa. Contato, né? humano mesmo, Isso, né? Aí eu fui lá no fórum, essa pessoa, eu contei a história da pessoa, né? Aí foi que colocaram no... Isso eu já tinha feito 2 vezes, pelo balcão virtual. E aí, essa é a deficiência do digital, né? Porque falta esse contato humano, essa perspectiva que ela no online você tem... Quando você vai para online, a sua capacidade de trabalho, ela aumenta. Aí você acaba que esquecendo algumas coisas que são, dentro da advocacia, importante.
que é, por exemplo, um despacho de família de uma criança que precisa de um alimento, de uma pessoa que está presa, porque quem está preso, independente, pressa, né? Porque a gente não vai colocar aquele juízo de julgamento, mas é como uma pessoa que está passando fome, que está com sua liberdade cerceada, né? Então, quando a gente vai até o fórum, fazer o despacho com o juiz, há uma celeridade maior do que a gente fazendo online. E aí outro ponto importante é que isso a faculdade não ensina. É uma deficiência muito grande, porque eu tinha até visto um dia desse que dizia o seguinte: a faculdade tem um incêndio, a faculdade te preparando dar uma mangueira para apagar um incêndio, isso irritando, porque quando você vai para a prática, é daquela mesma forma. É um incêndio todo dia. É um incêndio aí a faculdade te ensina a apagar um incêndio com uma mangueira pequena. Ela não te ensina as estratégias que podem auxiliar. Não ensina como falar com o juiz. Essa humanização que a gente precisa ter cuidado. Né? O que não impede de aderir ao digital. A gente tem o que digital ponderar, trouxe avanços para o trabalho do advogado, isso é inegável, mas não se pode perder essa parte humana. E como a sua pergunta é a importância das clínicas, eu acredito que a prática é essencial. E as faculdades têm sim. Acho que no nosso tempo havia uma deficiência muito maior. Isso. Eu acredito, a minha experiência individual, eu vejo que havia uma deficiência muito maior. Hoje a gente já tem os nossos núcleos de prática jurídica, em que o aluno tem a oportunidade de atender o cliente, né? De sentir, porque o trabalho do advogado é um trabalho muito humano, como a professora disse. Você tem que, de certa forma, se sensibilizar, né, com a necessidade do outro, qual é o direito que precisa ser defendido do outro. Então, o aluno, nesses núcleos de prática, né, durante a prática, ele tem essa oportunidade de ver que ele não vai ser, o trabalho dele não vai ser um trabalho mecânico, só de estar aqui digitando no computador e peticionando. Ele vai ter que ouvir as pessoas. E ele vai, sim, se sensibilizar com muitas histórias, né? A professora atua em Direito de Família, eu também sou professora de Direito de Família, eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, essa área é a área mais humana dentro da seara jurídica. E o advogado precisa ter esse olhar humano para o seu cliente, porque é um casal que está se divorciando, que estão sofrendo com a separação, é a briga pela guarda de um filho. Então, essa prática, ela vai dar oportunidade para que esse jovem estudante, ele possa vivenciar isso, o contato com o cliente, o contato com o juiz, como é que acontece uma audiência na prática. Então, acredito que, sob esse ponto de vista, já houve muito avanço. Eu queria até, pegando gancho aí no que a senhora disse, professora, até dizer que nós estamos falando para a jovem advocacia, para estudantes, sobre ensino jurídico. Eu acho que é importante que a gente faça essa observação. Procurem as suas instituições, elas têm hoje núcleo de prática jurídica, juizados, Sejusc, que vocês vão ter essa vivência, essa experiência desde da faculdade. E os estágios também extracurriculares, porque eles é que vão te dar também essa possibilidade de interação com essa vida prática. Então, eu acho que isso é um conselho que a gente tem unidade em dizer. Estagie, procure trabalhar na área, porque assim você vai conseguir apagar os incêndios com mais facilidade que virão no seu dia a dia. Participem, tem que participar. Porque a gente perguntou quais os desafios. Eu acho que, como professora, sai a advogada Rossana, entra a professora. Eu acho que o meu maior desafio como professora hoje é o meu aluno. Engajá-lo. Esse aluno que realmente faz direito porque ele quer fazer direito, e ele entende a dinâmica do curso de direito, né? A primeira coisa que os alunos ficam chateados é quando dizem: professora, a senhora vai mandar o material? Eu disse: não envio o material para vocês. Estudem pelos livros que eu estou passando e os textos que eu envio. Professora disse: meu filho, você vai querer estudar só o slide. E aí você vai perder o conteúdo. Aí você perde o conteúdo. Então, acho que nesse momento a gente tem as ferramentas e tem como. Então, indo para o nosso tema aqui, eu acho que avançou, é melhor. E o aluno tem que se entender inserido dentro desses avanços. É ele que precisa aderir a essa modernidade de forma responsável. E esse ponto é bem interessante, né? Porque fazer novamente esse contraponto entre o antes e o depois, de uma forma assim bem generalizada, mas a gente tinha um ensino
menos dinâmico, vamos dizer assim, era algo mais engessado, tradicional, mais engessado. mas como o mundo não era esse mundo digital, esse mundo da internet, esse mundo, né, líquido, né, como o Bauman diz, mas os alunos eram mais interessados, né? Nós, enquanto estudantes, né? a gente estudava mais, a gente lia mais, né? Mas Hoje, a gente tem o contraste, né? A gente tem esse ensino mais dinâmico, né? Toda essa facilidade de pesquisa que a internet Exato. traz. E talvez por isso, essa geração, que é uma geração do digital, ela talvez não tenha essa vontade que a gente tinha, essa sede, né? De ir atrás, de pesquisar, de leitura, né? Porque as facilidades são bem maiores, né? Do falava que um pouco naquela antes, época. A gente até falava um pouco antes, né? Dessa questão aí de que eles querem ser imediatistas em tudo. Que esses 5 anos que a graduação de Direito traz, eles acham que é muito tempo. E que eles poderiam fazer A gente menos. houve até reclamação, né, falando aí das propedêuticas, né, no início do curso, mas eu quero estudar Direito, eu não quero estudar filosofia, psicologia, sociologia, eu quero estudar Direito, eu estou matriculado no curso de Direito para aprender Direito. Filosofia, né? sociologia, Exatamente, antropologia. mas hoje ele já quer ir conseguir direto discutir. para as disciplinas mais técnicas, Isso, né? Ele Aí não ele tem não mais, entende. né? E aí você começa Não a entende. perceber onde é que está o problema. Quanto mais eu diminuo, reduzo a carga horária de disciplinas propedêuticas, menos eu formo um bom profissional. É verdade. Porque ele não tem argumento, Não ele tem não tem argumento. retórica, Você não vai É ter a verdade. dialética. não vai pra- ter... Como é que ele vai Que discutir, são, né, os né? instrumentos essenciais para se formar um bom profissional na área Exatamente. jurídica, né? Bom, gente, o papo tá muito bom, tá muito legal. Eu amo falar sobre direito, né? Mas o nosso tempo chegou ao fim. Infelizmente, a gente vai marcar outro encontro. Foi muito rápido. Foi muito rápido. É porque quando a gente fala de direito, né? A gente fala de advocacia, o tempo passa muito rápido. Mas aí que tá, Eduardo, a paixão pelo direito, ela faz isso. Ela faz isso. Desde já eu quero agradecer a participação de vocês aqui no nosso podcast. Foi muito bom conversar sobre esse tema, abordar mais sobre esse tema. E desde já vocês já estão convidados para participarem dos nossos próximos episódios. Gostaria de agradecer você também que está nos assistindo. Convido a você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Curtam a nossa página e continue nos assistindo, porque mais conteúdos sobre a área jurídica estão vindo por aí.